A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo e aprendizado. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar hoje sobre prevenções. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utiliza TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A paz legítima é adquirida no círculo das lutas e dores. Conquistas a tua paz enquanto te encontras no vaso físico. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre prevenções. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos os problemas, conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes de prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos à conclusão espantosa acerca de aflição desnecessária e tempo perdido. Quando nós começamos a formular na nossa mente opiniões divergentes, enfim, começamos a guerrear mentalmente, olha, vamos causar problemas enormes. Oponhamos o bem ao mal e deixamos os outros a faculdade de serem eles mesmos. A gente sempre fala aqui, quer mudar o mundo, começa por você, porque ninguém muda ninguém. E nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Não é compactuar com os erros, mas é respeitar a liberdade de expressão que o outro tem, dos pensamentos que ele tem. Já pensou se todos tivessem que torcer para um só time, amassem a mesma mulher, o mesmo homem? Olha, pessoas são diferentes, cada um tem a sua maneira de pensar, de viver, de discordar, porque devemos, inclusive, não é porque um líder religioso está falando que você tem que aceitar em 100%. A doutrina espírita é muito clara nisso. O apóstolo Paulo disse: examinai tudo e retende aquilo que é melhor, aquilo que lhe aprover. Agora, a doutrina espírita vem dizendo, através de Kardec, questionai tudo. O dia que a ciência comprovar que o espiritismo possa estar errado em algum ponto, abandone o ponto equivocado e siga a ciência, nada de fanatismo. Então, esse amigo ter-nos-á omitido o nome para determinada manifestação de alegria. Outro companheiro nos haverá negado a saudação que lhe endereçamos com frase amistosa. Então nós temos essas atitudes, que causam problemas sérios. Somos impacientes, queremos tudo para ontem. As pessoas de hoje em dia não têm paciência para mais nada. Elas querem deturpar tudo. Está numa fila de um caixa de um mercado, estão lá xingando mentalmente, ou até mesmo falando. Não tem o mínimo desconfiômetro que o outro está passando por dificuldades. É um problema muito sério isso.
sabe? Causa uma série de complicações do trânsito, principalmente, o motorista impaciente. O assunto importante nas áreas da paciência, a cura da paciência, que frequentemente alimentamos a detrimento de nós próprios. Se somarmos os dias, os minutos que sacamos os créditos do tempo, a fim de acalentar a irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto se nos erige na existência em fator de dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou morte prematura. A pessoa se mata antes da hora. Quantos casos, por exemplo, de pessoas tão impacientes que tiveram aneurisma cerebral, parada cardíaca, porque fica num estresse fora da realidade. Paciência, meus queridos irmãos, é uma grande virtude. Quem dera se todos nós conseguíssemos adquirir essa virtude, o mundo teria muito mais paz. E não é só no setor de prejuízo pessoal que o tema merece reflexão. A intemperança mental à frente de nossas fraquezas ou desacertos gera nos outros azedume ou desânimo, tristeza ou prevenção, estragando-lhes a vida. Ora, nós temos que ter controle emocional. Eu tenho uma pessoa muito próxima na minha família, mas ela é tão impaciente que mostra um desequilíbrio emocional fora da realidade. Acontece uma coisinha pequena, para ela é um escândalo, é o fim do mundo, entendeu? Depois vai descobrir que não era nada daquilo. A pessoa sofre por antecipação. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Então, nas horas em que conscientizamos acerca dos erros que nos sejam próprios, acalmemo-nos para pensar ao invés de lastimar-nos sem proveito. Registrar as nossas falhas, diligenciando saná-las ou suprimi-las, de vez que menosprezando responsabilidade e compromisso, ou seja, menosprezando a nós mesmos. Devemos examinar-nos com paciência, coragem, que nos induzam à melhoria. Temos errado, fracassado, destruído recursos ou sofrido ilusões e desilusões. Queixa inútil é autopiedade. Ora, deixa de ficar nessa fase de autopiedade. Sai exatamente daí. Isso é uma queixa inútil, que vai inclusive aborrecer os vizinhos e amigos próximos. E também não edificam. Reconheçamos com sinceridade os obstáculos, mutilações morais, conflitos e deficiências que ainda nos caracterizam o modo de ser e que comumente nos fazem cair no chão do arrependimento. Entretanto, não nos permitamos permanecer estirados em angústias vazias, e sim compreendendo os tesouros do tempo de que a divina providência nos enriqueceu. Procuremos reerguer-nos, trabalhar, corrigir-nos e burilar-nos tantas vezes quanto se nos façam necessários, porque a importância de qualquer modo de nada nos serve e nem ajuda a ninguém. Então, pensemos muito sobre isso. O queixume não leva ninguém a nada. Essa intemperança mental só causa dores e sofrimentos na pessoa e quem estão ali ao seu redor, né? Temos que pensar muito sobre isso, controlar o nosso estado emocional. Em todos os trechos da vida, mas particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo, através da meditação, para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência. Reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula do corpo em que se integra a cada mundo no edifício do universo de que todos partilham. Se tiveres suficientemente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, compreenderás que nos fluxos e refluxos das nossas lutas evolutivas, segundo as leis que nos regem, estamos sempre no lugar adequado às necessidades de aprimoramento e reajuste espiritual que nos caracterizam, na condição indicada em que devemos estar para o desempenho de determinadas obrigações, chamados a executar essa ou aquela tarefa que mais nos propõe ao adiantamento moral conforme o programa traçados pelos orientadores da vida superior. Na equipe de criaturas afins ou menos afins,
com que nos cabe desenvolver o mandato que se nos descerra, a possibilidade de servir com dons e desafios, dificuldades e vantagens que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que fomos conduzidos em proveito próprio e nas atividades justas nas quais encontraremos todo o material humano, todos os recursos circunstanciais de que carecemos para a obra de nossa própria ascensão espiritual. É no convívio que nós aprendemos, né? Vivemos porque convivemos. Seja solidário para não ser solitário. A solidariedade é de suma importância. E nós tivemos esses exemplos agora, recentes, na nossa cidade, pessoas vítimas das inundações, das chuvas, que ficaram desabrigados ou que perderam entes queridos. Como o povo foi solidário, não só aqui de Minas Gerais, mas de praticamente todos os estados brasileiros, com doações, voluntários que deixaram suas casas e foram trabalhar nos resgates, nos auxílios das famílias, na confecção de alimentos, trabalhando e cozinhando aqueles que não podiam doar no sentido material, mas doar o seu tempo, os seus esforços. Isso é muito bonito, muito interessante. Serena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, de vez que são essas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Pensemos. Um ponto importante nas relações afetivas: a nossa atitude para com os entes amados. Habitualmente, em nossa dedicação, somos tentados a escolher caminhos que supomos devam eles trilhar. Inclinação está mais do que justa, porquanto, muito instintivamente, desejamos para os outros alegrias semelhantes às nossas. Urge considerar, entretanto, que Deus não dá cópias. Dos pés à cabeça e de braço a braço, cada criatura é um ponto por si, gravitando para determinadas metas evolutivas, em órbitas diferentes. À face disso, cada pessoa possui necessidades originais e tem o passo marcado em ritmo diverso. A vida, como sucede à escola, é igual para todos, nos valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana, qual ocorre no educandário, estagia provisoriamente em determinado caminho de lições. Aquele companheiro terá tomado corpo na terra a fim de casar-se e construir a família. Outro, porém, ter-se-á incorporado no plano físico para a geração de obras espirituais com imperativos de serviço muito diferente daqueles da procriação propriamente considerada. Essa irmã terá nascido no mundo para a formação de filhos destinados à sustentação da vida planetária. Todavia, terá vindo ao campo dos homens a fim de servir a causas generosas em regime de celibato. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim, sempre que a nossa ternura se propõe a traçar caminhos para os entes amados, saibamos consagrar-lhes em silêncio respeitoso carinho, e se quisermos auxiliá-los, oremos por eles, rogando à sabedoria divina, os inspire e ilumine, de vez que só Deus sabe no íntimo de nós todos aquilo que mais convém no burilamento e a felicidade de cada um. Contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo de tempestade surge a presença do trabalho renovador, enquanto a ventania da transformação assopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhe os rumos, guardarás lealdade à fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Muitos viajores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, perguntam por Deus, ao passo que outros se rendem à descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos, como se o tempo pudesse acabar. Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta construtiva a que foram chamados, e muitos ainda derivam para a fuga, acelerando os próprios passos,
na direção da morte. Qual se a morte não fosse a própria vida em si? A nenhum deles reprovarás. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que nos caracteriza o modo de ser. E na altura da visão espiritual, a que a luz da verdade já te guindou, pode ser a compreensão de todos e o apoio fraternal para cada um. Reconhecerás que a universidade habilita o raciocínio para as glórias do cérebro, mas tão somente a escola da vida prepara o sentimento para as conquistas do coração. Por isso mesmo, honorificarás a ciência, sem menosprezo à consciência, estimarás a liberdade, sem descurar da disciplina. Entesourarás conhecimento, cultivando bondade, e situar-te-ás nas frentes da cultura, socorrendo, porém, quanto possível, as retaguardas do sofrimento. Serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre, e na certeza de que Ele, o Senhor, está conosco hoje, tanto quanto esteve ontem, e tanto quanto está agora e estará para sempre. Marcharemos junto e ouvir-lhe, em qualquer circunstância, o apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não censures, onde o mal apareça, retifiquemos, amando, empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos. O cirurgião ampara o corpo enfermo, empregando atenção e carinho, com bisturis adequados. O artista afeiçoa a pedra ao próprio sonho, aformoseando-lhe a estrutura com paciência e vagar. Ninguém desfaz a treva sem luz. Reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta, em louvor da cooperação e do benefício, o amor procede do coração que se entrega ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiveres a ponto de desanimar antes os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhes os rebentos, doando-lhes condições precisas para que se desenvolva, e convertida a planta em árvore benfeitora, assegurando-lhe a seiva, e aguarda-lhe ocasião justa para a colheita dos frutos, e te enriquecerá o celeiro. Em toda parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus, em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta em que se transfigurará em jardim. Deus opera em tempo igual para todos, e a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando e sublimando com apoio nas horas, sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões. Saibamos servir com paciência e aprenderemos que, à frente dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Pensa, pelo menos de quando em quando, nos irmãos que se congelaram em pessimismos e nas grandes tarefas interrompidas, à míngua de amparo, lembrando terras fecundas largadas à esterilidade e ao abandono por falta de amor. Ao redor de ti, ensameiam corações sequiosos de entendimento e colaboração, a esperarem quase que unicamente pelo toque mágico de uma palavra boa, a fim de se inflamarem nos dons do serviço. Não admitais a presença do desânimo à tua mesa de fraternidade e harmonia. Oferece a quantos te busquem alento e convívio o pão substancioso do entusiasmo que te alimenta as realizações. Semeia esperança e coragem no solo do espírito. Recorda a chuva criadora e o orvalho nutriente
com que a natureza levanta as energias da terra e oferece aos outros o melhor de ti mesmo. O próximo é a nossa ponte para o mundo. Mostra-te agindo e servindo para a vitória do bem, e tua mensagem será irradiada por todos aqueles que te assinalem o trabalho ou te escutam a voz. Em toda parte, sentimos-nos à frente da comunidade, à maneira de quem se vê defrontado pela própria família expectante. Fornece simpatia e admiração, bondade e otimismo. Beneficência não é tão só o dispensário de solução aos problemas de ordem material. É também, e muito mais, o pronto socorro à penura de espírito. Detente a refletir nos companheiros cansados, tristes, desiludidos, desencorajados, abatidos ou exaustos, que te cruzam a estrada e distribui com eles a paz e a renovação. Qual acontece com os outros, tens igualmente a tua obra a realizar, e a porta do auxílio abre-se de dentro para fora. Se alguém precisa de ti, também precisa de alguém. Dar será sempre o melhor processo de receber. A existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação. Daí as complexidades que apresenta. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na terra, através de problemas, dificuldade superada, experiência adquirida. Disso procede o imperativo da serenidade, do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos a assumir na seara do mundo. Quantas aflições se nos debitam unicamente à invigilância, seja nos desvarios do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade. Em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemos-nos no infinito poder da criação, de que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. Não existem questões insolúveis para a divina providência, e dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservem, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cerquem. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam, como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. Em suma, saibamos amar sem o ônus do apego, servir sem cobrar impostos de reconhecimento, desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade e agir para o bem sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Abstenhamo-nos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida, que nos objetiva o indispensável burilamento moral, e dedicadas fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribuiu. Entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Narcisismo e amor próprio. A renomada professora e pesquisadora norte-americana Brené Brown apresenta pesquisa curiosa e reveladora em sua obra A Coragem de Ser Imperfeito. Informa que um grupo de pesquisadores realizou uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Encontraram uma diminuição expressiva no uso de nós e nosso e um aumento de eu e meu. Não para por aí. Eles relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e a emoções positivas, e um aumento das palavras relacionadas
à ira e ao comportamento antissocial, como ódio e matar. 2 pesquisadores da equipe, que publicaram o livro A Epidemia do Narcisismo, argumentaram que a incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. São sintomas de uma sociedade adoecida, certamente. No entanto, não podemos apenas identificar problemas. Precisamos ir em busca de soluções. O amor a si mesmo, proposto por Jesus, é o caminho autêntico e seguro para isso. Provavelmente na sua fase inicial, se expressa como autovalorização descabida, por ignorância real das possibilidades que lhe são inatas. Quando não estamos hábeis ao amor próprio no seu sentido mais profundo, permitimos-nos tornar soberbos, enrijecendo o sentimento de ternura e de respeito por nosso próximo. O amor próprio saudável é fundamental nos relacionamentos humanos, em particular nas parcerias afetivas, no matrimônio ou não. À medida que o ser humano se conscientiza dos objetivos existenciais, dos desafios que o aguardam, de como deverá enfrentar insucessos e problemas, maior se lhe apresenta o amor próprio. Ele o induz a não cometer os mesmos desvarios de antes, ao culto do personalismo perturbador, ao narcisismo desenfreado, nem tampouco a subestima, a desconsideração pelos seus potenciais de realização. Enfim, a tudo quanto é próprio como resultado das conquistas conseguidas. Dá-se conta, então, do muito que lhe falta conquistar. Porém, se percebe feliz pelo que já alcançou. O amor próprio abre um elenco abençoado de possibilidades de serviço para o progresso interior, equilibrando a emoção em referência às aspirações, a mente em relação ao comportamento, a vida diante da imortalidade. Induzido ao autoaprimoramento, o espírito torna-se tolerante para com as falhas do seu próximo, embora não concordando com essas atitudes infelizes. Não se transforma em julgador de ninguém, porque conhece as dificuldades que ele mesmo enfrenta nesse embate de autocrescimento que não cessa. A sua visão de mundo é mais abrangente, mais rica de compaixão, mais enternecedora. O amor próprio dá a exata dimensão do que somos, de como nos encontramos e do quanto necessitamos realizar a fim de alcançar o objetivo da harmonia. Por isso, trabalhemos por menos narcisismo e mais amor próprio. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, sabemos que todo pedido merece ter um entendimento, um carinho, mesmo quando feito sem calma. Nem sempre quem se afoga pode lembrar-se das etiquetas. Caridade consiste em distribuir a todos o mesmo amor. Entretanto, perturbado, que não consegue entender, precisa de uma dose maior de entendimento. E esse entendimento, sabemos, Senhor, que está contido nos seus evangelhos, para clarear as nossas mentes nos momentos de dores, de dificuldades. Então, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esse ensinamento no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e
descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos